capítulo 11. E vamos olhar para aquilo que estava a faltar. O julgamento que faltava. Quando nós olhamos para a narrativa do Apocalipse, nós encontramos o apóstolo João a ter o privilégio de ver o que iria suceder mais tarde. Nesta altura, João já não é mais aquele jovem discípulo de Jesus. Já não é mais aquele jovem capaz de correr primeiro, mais depressa do que Pedro, para chegar ao sepulcro. Ele é agora um homem maduro, um homem mudado pelo Espírito Santo. Um homem capaz, e assim Deus o entendeu, capaz de escrever, de apontar o que Deus tinha para lhe mostrar. E quando nós olhamos para os capítulos anteriores, parece que há um salto na narrativa daquilo que João estava a ver, uma vez que a abertura dos selos, o relato da abertura dos selos, é interrompida por outras visões e pelo ecoar das trombetas. E até que chega a 7ª trombeta, aquela que aparece como que uma novidade aqui no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 5. O julgamento que faltava começa, versículo 15, com a chegada do reino. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. As vozes que menciona aqui o versículo 15, estamos a ler o versículo 15, serão vozes dos anjos. E estes falam da concretização do poder de Deus sobre todas as autoridades humanas. E agora, irmãos, deixem-me só explicar-vos o seguinte. As autoridades humanas eram o imperador romano, os seus governadores e todos aqueles que dependiam do imperador e que não eram de modo alguma, de maneira alguma, autoridades simpáticas. Não havia um imperador assim mais simpático que colocasse um governador amigo dos cristãos. Por esta altura, os cristãos sofriam perseguição, mas de uma maneira cruel. E não era a perseguição de dizer não vão ser promovidos no emprego, não vão ter aumento salarial, como a maioria, por serem cristãos, vão ter um aumento mais reduzido. Não, eles estavam a perder os seus bens, estavam a perder as suas vidas pela fé no Senhor Jesus. E eu quero chamar a atenção do versículo 15. Diz assim: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Jesus não era apenas aquela figura confusa, aquela figura que dividia uns e outros, mas era, versículo 15, o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que Deus havia trazido ao mundo para salvar todos aqueles que nele acreditassem. Se nós olharmos para o Salmo 2, e vou convidar que possamos ler em nossas casas, o Salmo 2 fala de uma conspiração dos povos e de uma revolta contra Deus. Olhemos para o versículo 15 de Apocalipse 11 e percebemos que esta rebelião termina neste preciso momento. Se nós pensarmos que Deus nunca deixou de ser todo-poderoso, foi assim que Deus se apresentou a Abraão, eu sou o Deus todo-poderoso, foi assim que o Senhor Jesus nos comissionou, tenho todo o poder no céu e na terra. Deus nunca deixou de ser todo-poderoso, mas aqui no versículo 15 diz-nos que Ele assumirá sem qualquer oposição, seja esta humana ou diabólica, o desempenho do seu poder. Convido um de nós que possa ler Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Um de nós pode ler, por favor, em voz alta, Daniel, capítulo 7, versículo 14. Deram-lhe poder para governar e para que fosse honrado em todas as nações do mundo, pelo que todos os povos da terra lhe devem obedecer. O seu poder é eterno, nunca mais será fim, o seu governo nunca será destruído. Obrigado. O seu governo nunca será destruído. O seu reino será eterno. E o profeta teve uma visão assim, de um reino eterno. Na tentação, no relato de Mateus, no capítulo 4, os versículos 8 e 9, quando o diabo tenta Jesus, ele oferece-lhe todos os reinos deste mundo. Jesus teria a possibilidade de ter o governo, a autoridade, se prostrado adorasse ao diabo.
Percebe-se então que o diabo como que dominou, manipulou os reinos, as autoridades, até Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Até o reino do Cristo ser efetivo. Em 1 Coríntios capítulo 15, um de nós pode ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiverem dado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade do povo. Versículo 25. Porque convém que reine e haja posto a todos dignos debaixo dos seus pés. Obrigado. Esta era a expectativa da igreja cristã. A ressurreição não foi uma alegoria. Diz o capítulo 15 de 1 Coríntios. É uma realidade. Mas nós aguardamos a revelação, a concretização, de toda a entrega dos reinos a Deus. Esta é a expectativa da igreja cristã. Desde que Jesus subiu, e agora João tem a possibilidade de ver a concretização dessa expectativa. Pegando no texto de Daniel, no capítulo 7, pegando no texto de Apocalipse, capítulo 11, percebemos que não é um reino curto ou um reino longo. Não é um reino que possa acabar com esta legislatura. Não é um reino que possa ir um pouco mais longe, como de um imperador. Repito, a autoridade, naquela altura, era do imperador romano. Não era o tempo, a duração de um imperador romano. Mais ou menos sangrento, com mais ou menos sofrimento, mas aqui os cristãos têm a possibilidade de ver o seu Deus a reinar. E esta expectativa nunca pode desaparecer do nosso coração. Nunca pode desaparecer da nossa fé, porque nós ansiamos pela chegada, pela concretização de Apocalipse no capítulo 11, versículo 15. Não mais reinos divididos, não mais reinos partidos, não mais autoridades relativas, mas nós temos então o reino instalado. E esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. O desejo de ver concretizado este momento, esta expectativa que vem lá, desde o dia em que Jesus subiu ao céu. Nós vivemos debaixo desta fé. Nós vivemos debaixo desta esperança. E este é o julgamento que faltava. O da chegada do reino. Nós entoávamos um cântico que já não entoava há muitos anos. Há mais de 20 anos. Queremos ver Jesus reinar. E a pergunta que faço esta manhã é o seguinte. Queremos mesmo ver Jesus reinar? Queremos que Ele seja exaltado em todo o lugar? Acreditamos? Não só desejamos, mas acreditamos? É bom nós olharmos para a nossa vida e percebermos que ela tem um propósito, tem um significado e tem uma continuidade. Quando nós olharmos para este versículo 15, nós virmos o Senhor Jesus a reinar sobre tudo, sobre todos. E versículo 15, e reinará para todo o sempre. Este versículo 15 é o dia da nossa satisfação. Porque veremos a concretização da nossa fé. E não será uma desilusão. Às vezes temos expectativas que não se concretizam. Que são diferentes. A concretização é muito diferente daquilo que nós ansiávamos. Mas versículo 15. Não será uma desilusão. Será um dia de vitória. E eu gostava que nós pudéssemos recuperar este cântico. Queremos ver Jesus reinar. Algum de nós esta manhã que ainda não aceitou Jesus como o Senhor, como diz aqui o versículo 15, como o Rei da sua vida. Alguém tem posto Jesus de lado. Não se tem submetido à sua autoridade. Antes de avançarmos para a leitura dos versículos seguintes, vamos parar um pouco. Quem tem sido o Rei da minha vida? Quem tem sido o Senhor? Quem tem sido a autoridade? É Jesus? Não vamos olhar para a vida dos outros e dizer, bem, ainda falta aqui para estes jovens, para estes adultos. Eles estão a frequentar a igreja, mas ainda não se comprometeram com Jesus. Estou a falar de mim. Quem tem sido o Rei da minha vida? Avancemos então, irmãos, para os versículos 16 e 17. O julgamento que faltava também tem louvor
e gratidão. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Louvor e gratidão. Esta sétima trombeta também revela aqui um louvor, uma adoração, uma alegria por parte dos 24 anciãos. Diz que aquela enorme tribuna de pessoas respeitáveis, os anciãos respeitados, não quer o louvor para si. Isto é muito importante. Nós temos, desde o relato do Novo Testamento, temos o início da vinda do reino do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus, que João Batista não quer o protagonismo para si. Ele tem uma expressão muito interessante, que eu diminua e ele... Obrigado, irmãos. Todos percebemos. Que eu diminua e ele cresça. E olhamos aqui para o versículo 16. Os 24 anciãos querem o louvor para si. Eles estão sentados. Se nós olhamos para o versículo 16, nós percebemos que eles estão nos seus tronos. E quem está no trono reina. Quem está no trono tem autoridade. É distinto. Mas eles não querem o louvor. Não querem a distinção para si. Eles querem adorar a Deus. E o facto de se prostrarem sobre o rosto revela uma submissão perante alguém muito superior. Nós temos alguns reinos na Europa. Alguns reinos. A nossa vizinha Espanha é um reino. Estivemos a observar, creio que no final do mês de maio, início do mês de junho, os 70 anos de reinado da Rainha de Inglaterra. E muitas pessoas foram ter com a Rainha e fizeram um gesto, qualquer coisa assim. Certo, Paddy? É assim. Paddy é um monárquico inglês, britânico. Alguém que nos é superior. Olhemos aqui para o texto. O texto diz-nos que eles, versículo 16, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. A adoração a Deus é marcante e é exclusiva. Nós não nos ajoelhamos com facilidade diante de outra pessoa, muito menos diante de uma falsa divindade. Recordamos o texto de Daniel, quando Nabucodonosor constrói aquela estátua representando o seu poder, a sua divindade, a necessidade que a obrigação que todos tinham de adorar aquela estátua. E há 3 pessoas que se destacam e que dizem: eu não adoro. Eu não me curvo perante essa estátua. Eu não adoro outro Deus a não ser o Deus de Israel. Sadraque, Mesaque e Abdenego iriam pagar com a vida. Porque eles não se ajoelham, não se prostram, senão diante de Deus. E agora, versículo 16, estes 24 homens, reverenciam, adoram ao único que merece a adoração. E há aqui um reforço do texto das palavras de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 8 até 10. Só a Deus adorarás. Estamos a perceber as palavras do Senhor Jesus, só a Deus adorarás. E agora olhamos para aqui, para o versículo 16. Eles não se reúnem como uma assembleia dos merecedores da adoração. Eles prostram-se, eles adoram diante de Deus. E há aqui um aspecto importante, a identificação de Deus como Todo-o-Poderoso. Versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não apenas um Deus poderoso, ou um Deus parcialmente poderoso. Um Deus tem poder sobre a chuva. Um Deus tem poder sobre os animais. Ou sobre esta ou aquela pátria. Versículo 17. É o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Foi assim que Deus se apresentou. Mateus capítulo 28, versículo 18. Foi assim que Jesus nos comissionou. E neste contexto de Apocalipse, ganha uma tremenda dimensão de louvor, de uma reverência, de uma adoração por quem Deus é. Porque Ele é todo-poderoso. Às vezes não acreditamos que Deus seja todo-poderoso. Dizemo-lo, mas não acreditamos. Cantamo-lo, mas não acreditamos. Porque quantas vezes nós dizemos: eu já não acredito que seja possível fazer alguma coisa com esta pessoa. Esta situação está assim e não vai mudar. Mas nós oramos: Senhor, muda esta pessoa, muda esta circunstância. Cantamos. Dizemos uns aos outros: eu adoro ao Deus Todo-Poderoso. Mas perante esta situação em concreto, nós dizemos: já não vai mudar. Nem mesmo Deus é capaz de mudar esta pessoa.
Então voltamos ao versículo 17. Quem Deus é? Eles adoram ao Deus, graças te damos, Senhor Deus, Todo-o-Poderoso. Estamos a ler bem? Graças te damos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Um Deus que controlou a história com a destruição de povos, de milhares e milhões de pessoas. Um Deus que estava lá quando o seu filho foi humilhado, foi rejeitado, foi crucificado. E isso podia dizer, afinal, Deus não é todo-poderoso. Sim, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Salva-te e salva-nos também a nós. Deus é todo-poderoso. Não só quando Ele se comprometeu com Abraão e disse, vai ser uma bênção, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu sou Deus todo-poderoso, anda na minha presença, ser perfeito, ser correto. Não só quando disse que a sua descendência iria possuir aquela terra, a terra onde tu estás agora a pisar, a tua descendência vai ter. Não só quando usou profetas como Isaías, não só quando usou pessoas como o sábio Daniel, mas Deus é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, versículo 17. Graças te damos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto, o que é que nós ainda não acreditamos que Deus possa mudar? Onde é que nós temos limitado o poder de Deus ou a ação do poder de Deus? Estes 24 anciãos não têm dúvidas. Não têm dúvida alguma. Deus é todo-poderoso. Mas há algo mais a destacar ainda no versículo 17. A oração, o louvor, fala do poder absoluto de Deus e diz que és, que eras e que hás de vir. Deus é o Deus do passado, é verdade. É o Deus do presente e é o Deus continuamente presente, ou o Deus do futuro. Quando nós olhamos para o passado, nós encontramos feitos prodigiosos de Deus. Aliás, quando os hebreus estavam no Egito, eles clamavam pedindo por um futuro. Disseram a Moisés, nós queremos um futuro. E quando saíram, eles olharam para trás e perderam um pouco o pescoço. Olharam para trás e disseram, pois, mas lá no Egito afinal é que era bom. Anos mais tarde, nós vamos encontrar o povo instalado na terra, bem, tranquilo, esqueceu-se de Deus e depois vai dizer, onde é que está o Deus dos nossos pais? Aquele que abriu as águas, que enviou as pragas. Talvez Deus seja apenas um Deus do passado. Versículo 17. Não é só um Deus do passado. Que és, que eras e que hás de vir. Eu peço a um de nós que possa ler Apocalipse 1:8 e outro de nós possa ler Apocalipse 4:8. Apocalipse 1:8 e Apocalipse 4:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que és tu. Obrigado. Agora outro de nós pode ler 4:8, por favor. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Obrigado. Deus já está aqui. Deus já está aqui. O futuro está a ser cumprido. O futuro está aqui. E é o que João está a ver. Não apenas o passado, mas Deus está aqui. Olhamos nós para este versículo 17 e percebemos que Deus é todo-poderoso. Não foi, parece que deixou de ser, mas é o todo-poderoso. Depois, o versículo 17 fala-nos de que Deus tomaste o teu grande poder e reinaste. Talvez esta seja uma palavra importante para nós retermos hoje. Como que Deus tomou o poder e está a reinar. Tomaste o teu poder. Não haverá mais a percepção de que o diabo tem poder. E nós não podemos hoje negar
não só a ação, a influência, mas o poder de Satanás. Ele está a minar a nossa vida, ele está a prejudicar-nos, ele está a trazer a morte e a destruição. O Senhor Jesus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Nós não podemos dizer o diabo não existe, está aqui. Mas também nós podemos perceber de que nada escapa ao domínio de Deus. Porque este poder, este domínio é visível para todos. E não temos dúvidas em relação ao poder de Deus. No passado, mas não podemos ter dúvidas do poder de Deus neste momento. Então ver Deus, olhando para o versículo 17, como o Senhor de tudo, é um desejo sincero. Um desejo sincero dos crentes. E o que João está aqui a escrever é que nós veremos a concretização deste poder naquele dia. Ainda que alguns acontecimentos nos confundam, nos possam baralhar, não saibamos responder a perguntas. Então como é que Deus, que é o Todo-Poderoso, como é que Deus, que é o Todo-Poderoso, permite que poder aqui, poder ali, este poder e aquele poder? Não conseguimos responder a tudo. Nós acreditamos que o poder absoluto de Deus é real. O poder absoluto de Deus é real. E mantenhamos-nos firmes nisto. Porque só Deus é todo-poderoso. E agora, versículo 18 e 19. Este julgamento que faltava tem uma recompensa. Diz assim: E iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O relato da sétima trombeta termina com a recompensa. O versículo 18 fala sobre... Como é que diz o versículo 18? Só a primeira frase. Iraram-se. Quem é que daqui se irou esta semana? Pode levantar assim o braço discretamente. Não precisa levantar assim muito. Só 1, 2, 3, 4. Alguns. Obrigado. Discretamente. Ninguém se irou esta semana. Só nós os 5 é que tivemos um momento de ira. Estamos a olhar para o versículo 18. Está aqui a falar da ira das nações ou dos povos. Fala também do julgamento dos mortos e fala da recompensa dos justos. Abacuque 3, 4 diz que o justo pela sua fé viverá. E é o que encontramos neste relato. Fala aqui da recompensa aos profetas, aos servos, aos santos e a mais. Quem mais é recompensado? Grandes e pequenos, que fazem o quê? Que temem. Aos crentes. Irmãos, o julgamento não é algo mau. Não é algo que nos deva assustar. A recompensa está aqui. Se nós olharmos para o versículo 18, diz que as nações sejam julgadas, o tempo de destruir os que destroem a terra, mas também é o tempo em que nós seremos recompensados. A recompensa dos promotores da destruição será a sua própria destruição. Quem não ama a Deus, quem não teme a Deus, quem promove o ódio, a morte, a destruição, tem esta recompensa. Há aqui um contraste entre a fé e a destruição. Irmãos, a fé não destrói. A fé não promove dissensão. A fé não promove o afastamento. A fé não promove a ira. A fé não promove o ódio. A fé não promove a guerra. E não há guerra de fé. Não há ódio de fé. Não há distanciamento de fé. Não há destruição de fé. Essa consequência da destruição é para aqueles que também promovem a destruição. Se a fé gera a vida, a destruição gera a morte. E o texto diz aqui, não importa se são grandes ou pequenos. Nós percebemos o que o apóstolo João está aqui a escrever. Está a falar dos anónimos e dos conhecidos. Os anónimos, aqueles que não entram nos livros da história, aqueles que não entram como o primeiro rei de Portugal. Sim, é isso nós sabemos. Não foram pessoas famosas, os grandes.
são estes pequenos, estes que todos os dias vão trabalhar, estes que todos os dias vão estudar, que agora já não estão a estudar porque estão de férias, estes que estão a fazer cada dia a sua participação, estes anónimos também estão lá. A fé não tem patentes. Não temos os generais e os soldados da fé. Não há. Não há o senhor doutor da fé e o empregado da fé. Não há. A fé não tem protagonismo. A fé tem vida. A fé não tem protagonismo, a fé tem vida. E o versículo 19 fala aqui do céu aberto, onde se pode ver o templo de Deus. Versículo 19, abriu-se o céu no templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Esta mensagem do versículo 19 é uma visão. Apocalipse 21, 22. Um de nós pode ler, por favor, Apocalipse 21, versículo 22. Não fiquei igual a outra cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Obrigado. É o próprio Deus que é o templo. Todos os seus habitam nele. Estamos a perceber a ideia? Não há uma construção onde possam ir e aquilo que João está aqui a ver, a ter, é uma visão daquilo que acontecerá. Ele vê a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus entre o povo. Não procurem ser o Indiana Jones parte 4 à procura da Arca da Aliança. Ela está perdida, não se sabe. Aponta-se para uma certa data. Há um relato muito interessante. Quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegam na arca como um amuleto e a batalha estava complicada, então vamos levar a arca para ganharmos. Como se fosse assim. A arca está ali, nós somos bem-sucedidos. Eles perdem, a arca perde-se. E a arca é colocada na casa de alguém, não sabe muito bem quem. Um anónimo. E aquela família, aquela localidade, tem tragédia após tragédia. Eles atiram a arca para bem longe. E quando Davi, já rei, procura trazer a arca, a paz, a presença de Deus entre o povo. Quando o povo saiu do Egito e fez aquela peregrinação, o tabernáculo, que era aquela tenda maior, tinha a arca, ficava no meio. Nunca ficava lá na ponta. Lá fora do arraial. Era no meio. As tendas eram construídas em torno, eram montadas em torno da presença de Deus no meio do povo. O Evangelho de João diz que Jesus veio e habitou entre nós, como que o tabernáculo, no meio de nós. No templo, a arca estava no lugar mais santo, mais separado. Não era no meio, era num lugar lá. Tão separado que só uma vez por ano o principal, o presidente dos sacerdotes, o sumo sacerdote, entrava. E esta arca agora não está inacessível, escondida, tapada pelo véu, porque Jesus rasgou o véu. E esta arca está à vista de todos. É uma declaração do pacto que Deus faz com o seu povo, que é permanente. Porque a sua presença é sentida sobre todos. Não uma vez por ano, não uma vez na vida, mas permanentemente. Quando o texto de Hebreus diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, rasgou o véu, abriu aquele novo e vivo caminho, porque com a sua morte, o que aconteceu lá no templo? O véu rasgou-se. E todos ficaram surpreendidos. Até que o chefe militar disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. A visibilidade da arca é aqui acompanhada, parte final do versículo 19. Apocalipse 11. Relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Não tenham medo. Não tenhamos medo dos relâmpagos, das vozes, dos trovões, dos terremotos e da saraiva. É verdade que nos assusta. Mas assustava até nós lermos este texto. Não nos assusta mais. Nós estamos certos de que é assim que Deus se revela. Apocalipse 4, 5. Apocalipse 8, 5. Foi assim com a abertura dos selos. Também com a revelação do próprio Deus. Esta
é a forma de Deus se apresentar. Eu estou aqui. Eu estou a revelar-me. E percebemos que não é algo privado. Não é algo só para os judeus. Bom, eles é que acreditavam no templo, eles é que acreditavam na aliança, então é só para os judeus. Não, isto é para todos. Todos iremos ver. Não há um código de acesso que seja distribuído secretamente. Mas, versículo 19, estas vozes, esta saraiva, estes relâmpagos, estes terremotos, serão audíveis, perceptíveis e visíveis a todos. Então, versículo 18, percebemos que as recompensas não serão escondidas de ninguém. Este versículo 18 fala-nos do tempo de julgar, o tempo de julgar e dares o galardão aos teus profetas, aos teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, não importa se são famosos ou desconhecidos, mas também o tempo de destruir os que destroem a terra. Termino recordando que este julgamento era necessário e que este julgamento nos revela a chegada do reino. A chegada do reino de uma adoração interminável. A chegada do tempo da recompensa. E eu quero desafiar a que nós, em primeiro lugar, recordemos em que áreas é que Deus não está a ser todo-poderoso na minha vida. Quais são os temas que eu apresento a Deus em oração, mas que não acredito que Deus mude. Que pessoas é que eu digo, Deus já não pode fazer nada por elas. Estão ali, mas Deus já não faz. Deus tem todo o poder. Mas não tínhamos medo deste julgamento. Aliás, não tínhamos medo de Deus. Não tínhamos medo de Deus. Vamos sentir a sua presença no nosso meio. Sentir a presença do Senhor Jesus pela fé. A ação do Espírito Santo em nós leva-nos a abraçar a fé. Vamos acreditar num poder absoluto do nosso Deus que vive para sempre. E enquanto nós entoarmos este cântico, reina em mim, vamos recordar estas palavras que líamos agora. Tu és todo-poderoso, tomaste o teu lugar, tu mereces o nosso louvor. E vamos orar, entoando este cântico. Reina em mim.